1988 é ano de nova equipe para Ayrton Senna, a McLaren. É uma equipe que tem uma estrutura enorme, tanto na parte técnica quanto na parte financeira, e com potencial enorme, maior ainda agora com o trabalho em conjunto com a Honda. Após um desempenho frustrante da McLaren na temporada de 1987, quando obteve apenas 3 vitórias, a equipe inglesa assina uma parceria com a Honda, garantindo seus motores V6 Turbo. Desde o início de 88, já haviam questionamentos sobre o convívio de 2 grandes pilotos na mesma equipe. Tecnicamente, a dupla é perfeita. O talento de Prost e de Senna não pode ser discutido. Mas sempre que uma equipe tem 2 pilotos de primeiro nível, para dar certo é preciso que haja um bom entrosamento. Entrosamento que até agora parece perfeito, não só entre os 2 pilotos, mas de Prost e Senna com todos os técnicos da equipe. Entrosamento que, quando falta, leva a derrotas incríveis, como a da Ferrari em 74. Aqui na McLaren, Joe Ramírez explica, cada piloto tem a sua equipe de mecânicos, mas não existe diferença de tratamento. Assim foi na época de Prost e Lauda, de Prost e Rosberg e de Prost e Johansson. Mas a temporada de 88 começou com Senna cedendo espaço para Prost testar o carro, que ainda era o mesmo MP4-3 de 87 nos testes em Jacarepaguá, mas já equipado com o novo motor Honda. O Alain Prost acabou de dizer que você foi muito honesto em dizer que, por ele estar mais acostumado ao carro, que seria melhor para a equipe ele começar. Foi exatamente isso. Eu acho que depois do dia de ontem, os probleminhas que a gente encontrou para sentir o carro, inclusive não tendo engenheiro aqui, por problemas técnicos, eu achei melhor, eu sugeri que ele passasse a guiar o carro já a partir de hoje, os 3 dias que ele seria, e eu terminasse então os treinos sexta e sábado, ao invés de eu terminar na quarta-feira e ele guiar no final da semana. Foi apenas uma inversão. Um mês depois, nos testes em Imola, na Itália, desta vez com o novo McLaren MP4-4 para a nova temporada de 88, Prost ficou animado com o novo carro da equipe. Prost, com um jeito bem animado, diz que a diferença em relação ao carro antigo não é grande, mas o novo é 2 segundos mais veloz. Isso porque é melhor em aerodinâmica, na parte mecânica e também mais fácil de pilotar. Ayrton também testou o novo carro e já superou o seu próprio tempo quando estava na Lotus, no circuito de San Marino. O carro parece ser muito bom, eu fiz apenas 9 voltas até agora e já virei abaixo do tempo anterior meu. Ele também ficou surpreso com o equilíbrio do carro, equilíbrio este que foi um problema no seu Lotus do ano de 87, onde mostramos no vídeo anterior da nossa playlist Carreira de Senna. Realmente o carro parece ser bem balanceado e com muita aderência. Agora é muito cedo, tem que se andar um pouco mais, mas sem dúvida o potencial é grande, já demonstrou em velocidade e a tendência é só melhorar. Este foi o último ano em que os motores turbo foram permitidos, e nesta última temporada de 88 houveram restrições ainda mais pesadas. Os turbos agora têm motores de 1.500 cilindradas, já os aspirados têm motores de 3.500 cilindradas. Uma válvula chamada pop-off, instalada nos turbos, vai diminuir a potência baixando a pressão de 4 para 2,5 atmosferas. Para os turbos, a capacidade do tanque de combustível baixa de 195 para 150 litros. Não há limite para a capacidade do tanque dos carros aspirados. O reabastecimento é proibido tanto para os turbos quanto para os aspirados. O peso mínimo do carro turbo fica nos 540 quilos. Os aspirados podem ser mais leves, 500 quilos. Grande parte da tecnologia desenvolvida para o motor turbo vai ser adaptada aos motores aspirados e a gente vai ter carros um pouco diferentes, características técnicas diferentes, uma potência mais inferior e talvez disputas maiores entre os pilotos, entre as equipes durante as corridas. Mas Senna e Prost irão de motores turbo para 88, com a primeira corrida sendo no GP do Brasil, no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Começa a temporada 88 de Fórmula 1. Nelson Piquet na Lotus, Ayrton Senna na McLaren e a estreia de mais um piloto brasileiro, Maurício Gugelmin. Nos treinos classificatórios, Senna começou com o pé direito na equipe e obteve a sua 17ª pole position da carreira. Mas logo que posicionou o carro na primeira fila da largada,
o piloto sinalizou que o seu câmbio tinha problemas. Ayrton Senna faz sinal, vai ser adiada a largada. Ayrton Senna faz sinal, apagou o motor do carro de Senna. Apagou o motor do carro de Senna. Como o seu carro não tinha conserto, ele foi aos boxes, pegou o carro reserva e largou em último. Pintou a verde, vamos para a largada. Nigel Mansell sai na frente, Prost tenta ser segundo. Da largada em diante, Ayrton tinha uma corrida de recuperação. No Prost, Ayrton Senna já está na 16ª posição. Ayrton Senna já vai para a 13ª posição. Vai arrepiando o Senna tentando recuperar posições. Senna continua a sua recuperação para já passar em 12º. Olha o Senna fazendo a ultrapassagem em cima de De Cesare. Vai-se embora, Senna, 11ª posição. Carro de Ricardo Patrese. Com isso, Ayrton Senna vai ganhar mais uma posição. E vai ganhar mais de uma, ele vai ganhar mais duas. Tem mais carro com problema. Aí você vai vendo, olha só, não está ali atrás o carro do Nannini. Bota por dentro, vai Senna, vai-se embora, deixou Schiffer para trás. O Nakajima em 8º e Ayrton Senna em 9º. O 7º é Nakajima. E o 8º é Ayrton Senna. Já armou o bote pra cima de Satoru Nakajima. Era seu companheiro de equipe. Botou do lado do carro do japonês. A McLaren vai ganhando espaço, vai ganhando terreno. O 6º é o Alboreto, o 7º é Senna. E olha, o Senna já está em cima do Alboreto. Olha o Ayrton Senna chegando em Michele Alboreto. A briga vale a 6ª posição. Acelera para pegar o vácuo. Bota por dentro a curva para a direita. A curva é dele. Vai Senna, é o 6º colocado. Depois de tantas ultrapassagens, Senna encostou no pelotão da frente, pressionando e passando Thierry Boutsen. Vai se aproximando, vai encurtando a distância, vai tentando, vai chegando, vai passando. Ayrton logo em seguida ultrapassou Nelson Piquet, que não ofereceu resistência. Foram muitas discussões, muitos problemas entre os dois brasileiros nos dias, nas semanas que antecederam o Grande Prêmio. Como disse o Reginaldo, é hora da serenidade de parte a parte. Essa é a nossa torcida agora. São dois grandes pilotos do Brasil brigando por uma posição. Lá vai Senna, botou por dentro. Faz a ultrapassagem Ayrton Senna. Vai para a 4ª posição, Nelson Piquet cai para 5º. Mansell desistiu da prova com problemas de motor. E Senna ganha mais uma posição. Mansell, o 3º colocado. Retirada a carenagem. Vamos tentar ali um gatilho para fazer acionar o motor. Aí você vai vendo Ayrton Senna, que é o 3º colocado na prova. Na parada de Gerhard Berger nos boxes, Senna já era o 2º colocado na volta 20. Aí vem ele, passando na reta. E olha lá, quer que ele diga uma coisa? Ele é 2º colocado porque Berger parou para troca de pneus. Senna tentava se aproximar de Prost, mas o brasileiro teve uma parada nos boxes, onde perdeu um precioso tempo, o que o fez perder muitas posições. 11, 12, carro no chão. Demora um pouco. Há problemas no carro de Senna. Problema na troca. Ele olha nos instrumentos. Tem que botar. Perdeu tempo, Senna. Uma corrida complicada para Ayrton Senna. O carro pega. Ele agora volta. Perdeu 32 segundos na sua troca, Ayrton Senna. Devido à demora, Senna voltou dos boxes em 6º lugar. Mas o pior ainda estava por vir. Senna vai ser desclassificado da prova. Vai ser desclassificado da prova Ayrton Senna. Nitidamente foi mostrada a bandeira preta e o número 12 para Ayrton Senna. Outra vez ele recebe o aviso. Agora é importante saber o que o fiscal de boxe reportou à torre para possibilitar, para ter como consequência a desclassificação. A súmula da corrida decretou que o carro número 12 não obedeceu o procedimento de largada, em referência ao início da corrida, onde Senna trocou de carro, mas depois da bandeira verde ser erguida. Bandeira esta que determina o limite para a troca de carros. E agora sim, ele para, recebe ali as explicações. Um momento difícil para Ayrton Senna. O vencedor da prova foi logo o companheiro de equipe de Senna. Alain Prost da França vence de ponta a ponta o Grande Prêmio do Brasil de 88. Prost iniciou muito bem o campeonato como o líder, com 9 pontos à frente de Senna.
A prova seguinte é o GP de San Marino. Em Imola, Senna fez o melhor tempo nos treinos classificatórios e largou em primeiro no grid de largada. Luz vermelha, vamos para a largada, luz verde. Prost larga mal. Senna pode à frente, Piquet briga pelo segundo. Ayrton Senna escapou ali na ponta. Senna dominou as primeiras voltas com folga e a largada ruim de Prost fez ele cair para a 7ª posição. Mas o francês já recuperou a 2ª posição antes da 10ª volta. Tamanha era a superioridade da McLaren. Então Prost pega o vácuo, Piquet pega o meio da pista, deixou o lado de fora para o Prost, né? Agora a opção é do Prost por dentro. Piquet recolhe um pouco, inclusive. Prost faz a ultrapassagem, os dois balançam um pouquinho e o Prost é o segundo colocado. Senna chegou a fazer a melhor volta da corrida. E nessa volta o Senna faz 1:30.450. Rompe a barreira dos 200 km de média horária. Mas Prost superou o seu tempo 3 voltas depois. E Prost volta mais rápida. 1:29.781, aquela que o Reginaldo Leme informou. Tanto Prost quanto Senna optaram por não parar nos boxes, levando a corrida até o fim com os mesmos pneus. No final das 60 voltas, Senna colocou pelo menos uma volta de vantagem sobre quase todos os pilotos. Apenas Prost terminou na mesma volta que o brasileiro, com 2,3 segundos a menos. Vem se aproximando da sua 7ª vitória. Prost se aproxima também, mas Senna já entrou pelo estádio. Aí vem ele, aponta pela reta Ayrton Senna. Aí vem Senna, aí vem Senna para vencer. Aí vem Ayrton Senna, Ayrton Senna do Brasil! Brasil, Ayrton Senna vence! Este foi um 1º de maio feliz para Ayrton Senna em Imola. Ayrton Senna se recuperando de todos os problemas do Grande Prêmio do Brasil. Senna vence de ponta a ponta em San Marino. Com Senna em primeiro, Prost em segundo e Piquet em terceiro, a classificação do campeonato ficou com Prost líder com 15 pontos, Senna com 9 e Gerhard Berger com 8. A corrida seguinte é em Mônaco, em Monte Carlo. Nos treinos classificatórios, Senna deu um show. Ele fez a volta em 1,4 segundos mais rápido do que Alain Prost. Na corrida, Senna largou bem e manteve a liderança. Pintaram a luz vermelha, pintou a vermelha. 4 segundos agora para verde. Vamos para a largada de Monte Carlo, luz verde. Prost tenta forçar, Senna larga na frente, Berger vem por dentro. Aí o jogo passa limpo, passa também Piquet. Senna, Berger, Prost, Mansell, Alboreto, Nani, Patrese. Prost caiu uma posição na largada e ficou em terceiro, atrás da Ferrari de Gerhard Berger. Ele preferiu não arriscar recuperar a posição e ficou em terceiro por muitas voltas. A corrida se manteve com Senna em primeiro e Prost em terceiro. Até que na volta 54, Prost finalmente subiu uma posição, ultrapassando Berger. E aí Prost à frente do Berger. Finalmente, depois de 54 voltas, aonde ele estava tentando mais, no final da reta do boxe. Alain Prost passa por Gerhard Berger. E olha só o que ele vai abrir agora. Passou e agora vai botar um binóculo em cima do Berger. Senna ainda tinha uma vantagem de mais de 50 segundos sobre Prost. Mas esta vantagem já estava diminuindo depois que Prost ultrapassou o Berger. A vantagem de Senna para Prost é de 47 segundos. Então, o piloto brasileiro decidiu aumentar o seu ritmo. Senna, melhor volta da prova, 1:26.32. E aí, 3 voltas depois, Senna voltou a aumentar a vantagem de 47 para 53 segundos. O Prost vai chegando aí para completar a volta e vamos acompanhar o tempo dele. Prost 1:29.05. A diferença 53 segundos e 63. Mas na volta 67, quando já estava esquecido pelas câmeras de TV, de repente o brasileiro apareceu com a McLaren parada no guardrail. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 88. Oferecimento cerveja Brahma Chopp. Camisas e malhas US-Top. Olha aí, Ayrton Do seu Senna. posto Esso. Olha aí, Chocolates Ayrton Senna. Nestlé. E produtos da Veni. Ayrton Senna abandona a prova. O pneu traseiro esquerdo. Ali estava vazio. Ayrton Senna na entrada do túnel.
Este é considerado o maior erro de Senna em sua carreira. Aí ele retira o capacete, retira a balaclava. Dali, o Ayrton não foi aos boxes, e sim direto para seu apartamento que fica muito próximo da pista. Aí ele pula o guarda-reio, aí ele vai dali para a casa dele, não tem 200 metros. Prost, naturalmente, chegou em primeiro lugar este que deveria ser de Senna. Com a vitória, o francês disparava na liderança do campeonato com 24 pontos, contra 14 de Gerhard Berger e apenas 9 de Senna. 2 semanas depois, no GP do México, Senna precisava de resultados. Na corrida, a primeira largada foi abortada por causa de um problema com a Benetton de Nannini. Será retardada a largada do Grande Prêmio do México. Carro parado, dando a impressão de ser ou Nannini ou Capelli. Foi mais uma pole position de Senna, mas a largada não saiu como o esperado para Ayrton. Do Grande Prêmio, luz vermelha, vem a verde, pisou muito rápido. Senna fecha pro meio, como eu disse, para fugir do óleo. Berger força. Aí Gugelmin, larga na boa, sai do tráfego. Senna, Prost. Senna fica para trás. Prost pula na ponta. Senna busca posição, Piquet força. Prost, Piquet, Senna, Berger, a reta é longa, eles chegam embolados. Senna caiu de primeiro para terceiro nesta largada, mas o piloto já recuperou a segunda posição no final da primeira volta. Ele já vai tentar, em cima de Piquet. Ele quer passar no final dessa primeira volta para não perder contato com o Prost. Armou o bote, botou por dentro, mergulhou na curva para fazer a ultrapassagem. Durante a corrida, as McLarens foram construindo uma significativa vantagem em relação aos outros carros. Porém, Senna não conseguiu superar Prost. A distância entre os dois se manteve entre 5 e 8 segundos. Ao final da prova, o piloto francês triunfou com uma vantagem de 5,9 segundos para o seu colega de equipe. Vai apontar na reta o líder do campeonato, líder da prova, Alain Prost. Aí vem ele para mais uma vitória da McLaren. Aí vem Prost, Alain Prost da França. Vence o Grande Prêmio do México. Ayrton Senna vai passar. Ayrton Senna no Brasil em segundo. No campeonato mundial, Prost aumentava sua liderança, somando 33 pontos, com Berger em segundo com 18 e Senna em terceiro com 15 pontos. No GP do Canadá, Senna conseguiu sua 5ª pole position na temporada, mas precisava de uma vitória para entrar na disputa do campeonato. Senna reclamou demais da posição onde ficava a pole position. Ele estava por fora, enquanto que Prost vinha por dentro. Prost assumiu a liderança, deixando Senna para a 2ª posição. Mas ainda no início da corrida, Senna começa a ameaçar um ataque para cima de Prost. E aí Senna vai para cima de Prost. Ele vai para cima de Prost. Completando 10 voltas. Aí que eu dizia que ele sempre encosta até esse ponto. Passa sempre juntinho. E a partir daí é quando o Prost consegue abrir um pouco. Vamos ver se isso se repete. Prost e Senna pegaram o primeiro retardatário na volta 16. E poucas voltas depois, Prost e Senna pegam Luiz Pérez Sala. Senna se aproveitou do embalo da ultrapassagem e foi para cima também de Prost, para ultrapassar o francês. A dupla da McLaren passou pelo brasileiro Maurício Gugelmin. Aí Maurício Gugelmin abrindo para a passagem do seu amigo Ayrton Senna. Aí o brasileiro Maurício Gugelmin, que está na 20ª posição. Senna já estava mais sossegado na liderança, com mais de 3 segundos à frente do piloto francês. Com isso aumenta a diferença de Senna para Prost, 3,2. Na volta 45, Prost marcou a melhor volta da prova de até então, porém a vantagem de Senna era de 4 segundos. Mas depois de mais 7 voltas, a melhor volta da prova mesmo foi de Senna. A melhor volta de Senna, 1,24,97, aquela que nós já tínhamos informado. A volta de número 53, ele está na volta de número 55. Ayrton levou com cuidado seu carro para vencer pela 8ª vez na sua carreira. Vem Senna, vem comemorando, punho direito erguido, Ayrton Senna, bandeirada para ele, Ayrton Senna do Brasil! Ayrton Senna do Brasil vence no Canadá! Numa corrida brilhante, Senna em cima de Prost. Uma bela atuação do piloto brasileiro. Disputaram realmente curva a curva na temporada, Senna vence. Para o seu carro logo depois da linha de chegada.
Senna agora assumia a vice-liderança do campeonato, com 24 pontos contra 39 de Alain Prost. Era a 5ª vitória da McLaren no campeonato em 5 corridas. A 6ª etapa do Mundial de 88 seria em Detroit, num dia de sol escaldante nos Estados Unidos. Senna está mais uma vez na pole position e Prost vai largar mais atrás na 4ª posição. Atenção, Brasil! Sinal verde! Largada do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Pau a pau, agora! Senna na frente, larga bem a recuperação. Prost ao lado de Alboreto. Senna segurou a ponta. E Prost perdeu uma posição na largada, mas logo depois da primeira volta, Prost retoma o 4º lugar. Prost sabia que deveria se livrar logo das 2 Ferraris, pois quanto mais tempo atrás delas, mais o Senna iria se distanciar. Então, ele ultrapassa Alboreto e assume a 3ª posição. Berger, Prost partindo para cima de Alboreto. O Brasil na frente com... Olha aí, Prost supera Alboreto. É o 3º colocado, Alain Prost. O brasileiro Ayrton Senna na frente. Você, Galvão, segue nessa. É isso aí, Luiz Alfredo. Logo depois, também ultrapassou Gerhard Berger. Você já tem o próximo. Já à frente o próximo. Senna já passava os primeiros retardatários na volta 11 e já tinha uma distância bastante confortável para cima do francês. Na metade da corrida, Ayrton estava mantendo uma vantagem de 10 segundos sobre Prost. O piloto francês, com 21 segundos atrás de Senna, foi para a troca de pneus na volta 36, mas a troca foi demorada demais. Aí, finalmente a TV americana mostra para você. Há uma certa demora, tem que erguer o carro. O problema no pneu traseiro esquerdo. Agora sim, perdendo muito tempo na troca, volta próxima. Devido ao sol quente, tanto Prost quanto Senna estavam com os pneus em péssimo estado. Na volta 40, Senna também foi para os boxes e a McLaren fez uma boa troca. Após 58 voltas, Senna tinha 1 minuto na frente de Prost, uma enorme vantagem do brasileiro, e Detroit foi marcado pelo domínio de Senna. Bandeiras brasileiras agitadas em Detroit. Ayrton Senna de ponta a ponta do Grande Prêmio de Detroit. Ayrton Senna do Brasil. Foi a 3ª vitória em Detroit na carreira. Pistas de rua eram realmente uma especialidade de Senna. Terceira vitória consecutiva de Ayrton Senna em Detroit. As McLarens comandavam o campeonato, agora com Prost tendo 45 pontos e Senna com 33. A distância de pontos estava diminuindo. A Fórmula 1 estava de volta à Europa, no GP da França, terra de Alain Prost. Foi mais um domingo de sol e calor. Desta vez, Prost parte na frente, com Senna em segundo. Vamos para a autorização. Vermelha, verde. Prost larga bem na frente. Senna patina um pouco. Aí do Gelmin você vai passando. Prost pulou na frente. Senna patinou um pouco. Tenta forçar por dentro para tentar recuperar a posição em relação ao Alboreto e Berger. Aí o bolo de carros na primeira fila. Gugelmin inteligentemente foi lá por fora. Abdicou de brigar com qualquer um, veio lá por fora para permanecer na pista. E agora tenta ganhar ali a posição, junto com o Strenff. No toca daqui, empurra para lá, na variante, depois da primeira curva. Prost é o primeiro. Senna é o segundo. Na primeira parte da corrida, Senna chegou a colar em Prost. Na volta anterior, a diferença era de 0,6. Eles agora vêm para completar 18 voltas. Era 0,69. Na volta 34, Senna vai para os boxes. Prost passou completando a volta e Senna foi para o box. E ali você viu, passou e agora você vê voltando a Ayrton Senna. Mas 3 voltas depois, foi a vez de Prost trocar seus pneus. E Senna ficou na frente. Aí a equipe vai trabalhar. A gente fica de olho na pista esperando a presença de Ayrton Senna. O trabalho no carro de Prost vai ser colocado no chão. No chão o carro de Prost. Senna vai assumir a ponta. Vai assumir a ponta, vai assumir a ponta. Assume a ponta Ayrton Senna. Volta na frente de Prost. Mas a partir da volta 45, Senna tem dificuldades com os retardatários e permite a aproximação de Prost. Senna outra vez pega o tráfego numa posição ruim, frita ali os pneus. Travou tudo.
e com isso o Prost se aproxima mais. Até que na volta 61, Senna ficou engavetado com os retardatários e o francês conseguiu ultrapassá-lo. Piquet puxou por dentro. Senna foi por fora. Faz a ultrapassagem. Prost vem também. Piquet abriu para os dois passarem. Prost vem por dentro. Senna ficou encaixotado e o Prost fez a ultrapassagem. Negociando na ultrapassagem. O Senna veio atrás da Minardi. Deu uma diminuída. O Prost mergulhou por dentro para fazer a ultrapassagem. Prost voltou ao comando da corrida e não largou mais. Entra pela reta. O diretor de prova dá a bandeirada. Alain Prost da França ergue os dois braços para comemorar a 32ª vitória de sua carreira. O piloto francês celebrava a sua 4ª vitória do ano, contra 3 de Senna. Prost tinha 54 pontos e Ayrton Senna 39. Silverstone marcava o final da primeira metade do campeonato com o GP da Inglaterra. Mundial de Fórmula 1. Próximo domingo, Grande Prêmio da Inglaterra, no circuito de Silverstone. O dia era muito chuvoso e as McLarens não dominaram o grid de largada desta vez, com Senna em terceiro e Prost em quarto. Pinta a luz vermelha, vamos para verde, a largada é importante, na chuva. Berger, Senna força, Prost fica um pouco. Gugelmin vem por fora, as duas Ferrari, Senna em terceiro. Gugelmin para assumir a 4ª posição, Prost ficou para trás, Nelson Piquet se enfiou ali pelo meio. Prost caiu muitas posições na largada, caindo para 10º. E Senna subiu para 2º na terceira curva. Ayrton Senna já por fora fazendo a ultrapassagem em cima de Alboreto. Mais 4 posições foram perdidas por Alain Prost na segunda volta. Você em 12º, Patrese 13º e Prost 14º. Porque absolutamente água não é o negócio do Prost. Senna vinha pressionando Gerhard Berger, até que na 14ª volta ele passou para a liderança e de quebra já deu uma volta em Prost. E Ayrton Senna completa a 14ª volta já na liderança. Eles se aproximavam de Prost para colocar uma volta e negociando as ultrapassagens, Senna passa à frente de Gerhard Berger. Senna abria 2,7 segundos para Gerhard Berger. E enquanto isso, Prost estava longe de ser competitivo, apenas em 16º lugar. Na volta 25, Prost iria para os boxes com problemas de estabilidade em seu carro, além de seu fraco desempenho na chuva. Ele chega de forma lenta, não é simplesmente troca de pneus, abandona Alain Prost. Abandona Alain Prost. Depois de 25 voltas, Prost abandona. Prost, que nas 7 corridas teve um 2º lugar como pior resultado, abandona o Grande Prêmio da Inglaterra. Daí o Prost, sentindo o Joseph, que é o massagista, que cuida da alimentação de Prost e de Senna, tá ali dando atenção ali, sentindo o braço direito, o francês Alain Prost. Os 2 primeiros lugares pareciam consolidados para Senna e Berger, mas a corrida estava apenas em sua metade e a pista estava secando, pois a chuva parou. Na volta 50, Mansell tomou a posição de Berger e a segunda colocação é do inglês. E com 1 minuto de vantagem sobre Mansell, bastava Senna administrar a corrida para levar a vitória. Lá vem Ayrton Senna, o diretor de prova espera, ele vai para a 4ª vitória, fica tudo igual, a diferença cai muito. Ayrton Senna do Brasil! Ayrton Senna do Brasil é que o braço se comemora a vitória em Silverstone. Ayrton Senna do Brasil, a 4ª vitória na temporada. São 4 dele contra 4 de Prost. Se igualando as 4 vitórias de Prost no campeonato, Senna estava com 48 pontos contra 54 do francês. Apenas 6 pontos distanciavam os 2 pilotos. O GP da Alemanha prometia ter mais uma prova de chuva. Ayrton conquistou a pole position mais uma vez, e chuva era uma especialidade de Senna. Na largada, Senna abriu vantagem logo após a primeira curva, e Prost perdeu posições. Vamos à largada, Senna vai largando, Prost vai ficando, Senna vai na ponta, Berger, Prost já cai para 4º, Senna, Berger,
Nannini. Prost é o quarto, Alboreto o quinto, Capelli o sexto, Piquet o sétimo. Gugelmin caiu muito para a 14ª posição. A vantagem de Senna para Berger já era de 7 segundos na sexta volta. O brasileiro tentava aumentar a diferença, enquanto Prost tentava voltar para o segundo lugar. Prost ultrapassa Nannini na volta 8, passando a ser terceiro. E na volta 11, um susto para Ayrton. Ele entra, o Alliot se atrapalha, se enrola todo. Foi por dentro, Senna arriscou e o Alliot passou reto. Deu susto, hein? Uma volta depois, Prost retomou a segunda posição após ultrapassar Berger. Aí Prost vai definitivamente para cima de Berger. Tá ali de olho na luz vermelha na parte traseira do carro de Berger. Arriscou, tirou de lado. No meio da água, Prost já faz a ultrapassagem em cima de Berger. Mas Prost não conseguia pressionar Senna, chegando a dar uma diferença entre ambos de 12,5 segundos na 22ª volta. A corrida estava tão tranquila para Senna que Prost rodou ao se aproximar da segunda chicane da pista. Valvisani também, a bem da verdade, fez o traçado dele e pista molhada. Não dá para ele ali meter o pé no freio. Rodou o Prost. Atenção aí, Prost. Vinha tentando cortar. A água aumentando um pouco. O segundo lugar de Prost não foi prejudicado. E a vantagem de Ayrton esteve em média de 12 segundos até o final das 44 voltas da pista de Hockenheim. Aí a equipe McLaren, diretor de prova, bandeirada para ele. Ayrton Senna do Brasil. Ayrton Senna de ponta a ponta na Alemanha. Ayrton Senna, Brasil, 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 5 vezes na temporada. A 5ª vitória de Senna, são 4 de Prost. Senna pela primeira vez passa Prost em número de vitórias nesse campeonato. Com 60 pontos, Alain Prost já está pressionado por Senna com 57 pontos na classificação. E o brasileiro tem uma vitória a mais em relação ao companheiro de equipe. No GP da Hungria, a 10ª prova do ano, Senna conquistou a sua 8ª pole position. Prost larga apenas em 7º. Aí pinta a luz vermelha, vai pintar a verde, a largada é importante, pintou a verde. Mansell força, Senna vai por dentro, vai bem por dentro Senna, vai ganhando na reta. Prost vai ficando um pouco mais para trás, Senna toma a curva em primeiro. Mas aí é que começa o problema, porque sabia, Mansell vai forçar muito. Prost ficou mais ainda para trás. Riccardo Patrese, também piloto da Williams, tomava o segundo lugar. Ele chegou a incomodar Senna, mas seu carro começou a perder rendimento. Mergulha e mergulha bem para ganhar espaço. Você já é o segundo colocado, com Patrese em terceiro e Prost em quarto. Prost vinha em uma corrida de recuperação e já era o terceiro colocado. Até que na volta 47, o francês ultrapassou o Thierry Boutsen. Olha o Prost para cima de Boutsen. Usou toda a pressão de turbo e faz a ultrapassagem. As duas McLaren de novo na frente. Senna em primeiro e Prost em segundo. A dupla da McLaren está no comando da corrida. E logo na volta seguinte, Senna negocia ultrapassagens com 2 retardatários. E Prost tentou se aproveitar do momento, gerando um duelo espetacular. Alliot e Tarquini à frente de Senna. É uma dupla complicadíssima para colocar a volta. Olha o Prost como chega definitivamente ali. Chegou tudo Prost. Senna não tem por passar. Prost chega demais. Vai favorecer o Prost. Ele pode pegar o vácuo para tentar a ultrapassagem no fim da reta. Senna passa pelos dois. Prost vem por dentro. Ele e Senna. A vantagem é de Prost. Prost sai à frente para fazer a ultrapassagem. Mas perdeu tangência. Volta Ayrton Senna para dar o troco em cima dele. As McLarens permaneceram grudadas até o final da prova, quando Ayrton cruzou a linha de chegada com 5 décimos de vantagem para Prost. Que final fantástico! Vem Prost, tenta lançar, vem Senna, sai à frente, vem Prost, vem Senna, pra bandeirada, Ayrton, Senna do Brasil! Ayrton Senna do Brasil, metros na frente de Prost! Um
gol fantástico no Grande Prêmio da Hungria. Ayrton Senna do Brasil é a 6ª vitória do ano. Alain Prost chega em segundo. Não há mais diferença em pontos. E são 2 vitórias de vantagem para Ayrton Senna. Agora, o campeonato tem os 2 companheiros de equipe com 66 pontos, mas Senna é líder pela primeira vez, pois tem 2 vitórias a mais como critério de desempate. Restam apenas 6 corridas para o final. A próxima etapa é na Bélgica, em Spa. A dupla da McLaren ocupa novamente a primeira fila, com Senna na pole position. Na largada, o francês foi melhor e pulou na frente. Pinta vermelha, pinta verde, força Senna, vai na boa, Prost fica a seu lado, Berger vem por dentro, Prost vai forçar, Prost toma a ponta, ficou o carro de Senna, Prost pula na frente, Senna em segundo. Mas logo na primeira volta, Senna grudou na traseira de Prost e tirou de lado no retão. Tem possibilidade agora de tirar do vácuo para fazer a ultrapassagem, puxou de lado, aí Prost e Senna. Vai recuperar a ponta Ayrton Senna, vem por dentro, na tomada da chicane, recupera a ponta Senna. Volta para a primeira posição com o Prost em segundo. Depois de completada a 12ª volta, a diferença entre os carros da McLaren era de 4 segundos, se elevando para 7 segundos na volta 22. Durante a corrida, Senna ia aumentando quase 1 segundo de diferença por volta sobre Alain Prost, e o brasileiro venceu a corrida com mais de 23 segundos de distância para o francês. Aí vem ele, a ponta, Ayrton Senna do Brasil! Ayrton Senna do Brasil pela 7ª vez do ano! Senna, outra vez! É a 4ª consecutiva! É a 6ª vitória em 7 provas! Uma campanha impressionante de Ayrton Senna, muito próximo agora do título mundial de 1988. Com o resultado, a McLaren garantiu o título de construtores com 5 provas de antecedência. Entre pilotos, Ayrton Senna e Alain Prost continuam na disputa pelo Mundial, e até então a pontuação é de 75 a 72 a favor do brasileiro. O Grande Prêmio da Itália marcou muitas homenagens a Enzo Ferrari, que faleceu semanas antes. Enzo foi fundador da escuderia Ferrari e da fábrica de automóveis Ferrari. Mas falando da corrida, Ayrton Senna fez uma pole position espetacular com 1 segundo à frente de Prost. Mas na largada, Prost saiu melhor e pulou na frente, mas Ayrton não deixou por menos. Agita a bandeira verde, luz vermelha, vamos para a largada, luz verde. Prost força, larga muito bem Prost. Senna vai para cima dele, Prost toma a ponta, Senna tenta ser rápido, força para cima de Prost para recuperar a ponta. Prost largou na boa, Senna foi no vácuo, puxou de lado e repete a dose da Bélgica. Conforme a prova seguia, a diferença entre Senna e Prost era curta, mas gradualmente esta diferença estava aumentando. O Prost ameaçava muito o Senna e abaixado a diferença para 2,7. Então Ayrton Senna dá o troco. Dá logo a resposta. Eu vou andar. Faz 1,29,9 contra 1,30,9 de Prost. Só que 1 segundo desta volta aumenta a diferença para 3 segundos e 8. O motor de Prost vinha perdendo o rendimento e o francês perdeu a 2ª posição para Berger. E agora, põe potência. Na reta que leva para Lesmo, tomou meio esquisito a Lesmo, mas Berger faz a ultrapassagem. Até que uma volta depois, Prost abandonou a corrida com problemas no motor. Alain Prost vai para o box. Aí a McLaren número 11 chegando. Para Prost. A equipe vai trabalhar, mas pode até dar pista de abandono. Erguido o carro de Prost. Ele fica ali. Agora a vantagem de Senna para o 2º colocado era de um tempo muito confortável. Tem mais de 25 segundos de vantagem para Gerhard Berger, que é o 2º colocado. Sabendo do problema de Prost, Senna administrou a prova, diminuindo o seu ritmo para evitar o mesmo problema mecânico que teve o seu colega de equipe. Mas Berger resolveu forçar o ritmo e diminuiu o seu tempo para Senna. 1,29,47 para Berger. Senna 1,33,37, a diferença está em 11 segundos. 3 voltas depois, a diferença para Berger era inferior a 5 segundos,
E ao tentar ultrapassar o retardatário Joe Schlesser, Senna se precipitou. Senna passa, completa a volta de número 49, tá virando na boa. 1:30.1, mas o Berger vem ventando fogo atrás. 1:30.04, a diferença 4.92, Ayrton Senna rodou! Rodou Senna! Rodou Ayrton Senna, Berger vai pra ponta. Rodou Ayrton Senna, ele pede que empurre o carro. Rodou na chicane Ayrton Senna. O carro fica preso. A 2 voltas do final se agita a torcida italiana. A menos de 2 voltas do final. Ayrton Senna abandona o Grande Prêmio da Itália. Berger, Alboreto e Cheever fecharam o pódio. E como nem Senna e nem Prost pontuaram, a classificação para o título do campeonato permaneceu inalterada. A próxima prova é em Portugal, em Estoril. O grid de largada foi composto com Prost em primeiro e Senna em segundo, o que foi surpreendente, visto que até então Senna havia ganhado 10 pole positions do total de 12, contra uma de Prost. Mas dada a largada, os dois percorreram o retão de lado a lado. Mas um acidente no fundo do grid levou a direção de prova a anular a saída. Na relargada, Senna saiu melhor e Prost empurrou o brasileiro para a grama. Mas mesmo assim, Ayrton permaneceu na liderança. Senna tenta forçar de novo, Prost vem mais para cima dele ainda. Praticamente jogando Senna fora da pista. Senna insiste, Prost por dentro, Senna por fora, ele vai jogar o carro para cima de Prost para passar. Mas mesmo assim, Ayrton permaneceu na liderança. Só que a McLaren do francês rendia melhor e Prost investiu na abertura da segunda volta para fazer a ultrapassagem e Senna deu o troco pela fechada de Prost na largada. Prost vai tentar pegar o vácuo, o Gelmin é o 6º porque o 5º é Mansell. Daí Prost tirou, Senna vai para cima dele. Tudo que eles se comportaram durante a prova parecem se estranhar agora. Durante todo o ano eles se comportaram. Andaram trocando declarações durante a semana e já não há mais o mesmo clima entre os dois. A primeira volta mostra isso. Prost volta à ponta no Grande Prêmio de Portugal. Ayrton não só não foi capaz de acompanhar Prost, como passou a ser pressionado por Ivan Capelli. E na volta 21 de 70, Capelli finalmente assumiu o segundo lugar. É exatamente aí que eu fiz aquela advertência de que ele deve tomar muito cuidado. Lá vai na tentativa de novo no final da reta. Agora conseguiu a ultrapassagem Capelli, onde ele tinha ameaçado. E a tendência agora é abrir. Já vai abrindo. Senna ainda foi ultrapassado pela Ferrari de Gerhard Berger em seguida. O brasileiro continuou despencando e logo passou a receber a pressão de Mansell com sua inofensiva Williams de motor Judd. O leão ficou grudado na McLaren de Senna com os carros se tocando e Mansell parando. Aí o carro de Nigel Mansell apertou, pressionou, Senna sustentou bravamente a sua terceira posição e Mansell está fora da prova. Logo depois, Senna entrou nos boxes para trocar os pneus e voltou em sexto. Fantástico, hoje 8 da noite, Senna vem para o box. Senna vem para o box. Vai perder a posição para o Alboreto. Trocado os pneus. Senna volta com muito papel ali colado no pneu. Ayrton permaneceu atrás de Alboreto até o fim, mesmo o italiano se arrastando na última volta, sem gasolina na bandeirada final. Porque o Alboreto fica sem combustível, vai tentando chegar de todas as formas. O Warwick passou, ele vai tentando chegar, Senna apontou e o Alboreto conseguiu cruzar. Ainda à frente de Ayrton Senna, Michele Alboreto conseguiu cruzar. Depois da vitória em Estoril, Prost assumiu a liderança nos pontos totais. Mas existe a regra dos descartes. Alain Prost da França vence o Grande Prêmio de Portugal de 1988. Soma 81 pontos contra 76 de Ayrton Senna. Mas a vantagem de Senna no descarte e no número de vitórias ainda é grande em relação a Prost. A regra dos descartes considera apenas as 11 melhores corridas do total das 16.
Descartando as 5 piores corridas de Senna e de Prost, o brasileiro ainda tem grande vantagem, com 6 pontos a mais do que o francês neste momento. Senna precisa de um 4º lugar e uma vitória nas últimas 3 corridas para ser campeão mundial. No próximo domingo, o Grande Prêmio da Espanha. E a temporada fica da Espanha para o Japão, para sua definição. O Grande Prêmio da Espanha promete ser decisivo para o campeonato. Uma vitória é tudo que Senna e Prost precisam. Para ser campeão, Senna precisa somente vencer, independentemente do que Prost fizer. Senna levou a pole position por uma vantagem de 67 milésimos. Mas na largada, Galvão Bueno percebeu uma irregularidade escandalosa de Prost. Vamos para a largada, serão 72 voltas, 4.218 metros em cada uma delas. Prost queimou a largada. O Prost claramente queimou a largada. Senna fica preso, vai cair para a 3ª posição, tenta voltar, fica atrás de Nigel Mansell. Claramente, Prost queimou esta largada. A punição para queima de largada é de 1 minuto, mas Prost não recebeu esta punição. O francês tomou a ponta e Senna ficou em 3º, atrás de Mansell. Na abertura da 2ª volta, Senna tentou ultrapassar Mansell, mas o inglês conseguiu se defender. Senna tenta de um lado, de outro, botou por dentro, faz uma manobra esperta, mas Mansell volta. Arriscou Senna, ficou sem traçado, Mansell voltou. Na metade da corrida, Senna caiu para 4º, estranhamente ultrapassado por Ivan Capelli. Vai para a ultrapassagem. Senna volta lado a lado com ele e faz a ultrapassagem Capelli. Ayrton Senna perde a 3ª posição. Curiosamente, volta a ter um rendimento muito menor o carro de Ayrton Senna pela 2ª prova consecutiva, Reginaldo. Realmente que ele não tem o carro equilibrado como tem o Prost. Senna até voltou para 3º com o abandono de Capelli, mas logo depois foi superado por Nannini. O que eu dizia, Nannini faz a ultrapassagem em cima de Senna. Senna cai para a 4ª posição e tem essa posição muito ameaçada por Patrese. Os pneus de Ayrton já estavam muito desgastados e o piloto partiu para a troca. É a vez de Ayrton Senna, então ele perde a posição para Patrese. Vamos ver o trabalho da McLaren. O cronômetro enlouqueceu. É rápida também a troca de Senna. Mas ele perde muitas posições. Ele caiu para 7º, mas com pneus novos, passou o compatriota Maurício Gugelmin. O Gugelmin perdeu posição para Berger e o Senna já ultrapassou o Gugelmin. Quer dizer, o Senna já está na 6ª posição. Gerhard Berger. Aí você vê a ultrapassagem de Senna em cima de Berger. E Ricardo Patrese. Bota por dentro, lá vai Ayrton Senna, faz a ultrapassagem em cima de Patrese. Ele ficou num suficiente 4º lugar, precisando de apenas uma vitória. Não é sossegada a 4ª posição de Senna. Nannini cruzou, mas ele entra pela reta, vai passando Ayrton Senna, passa Ayrton Senna para receber a bandeirada. Pela 2ª corrida consecutiva, o desempenho do carro do brasileiro foi irreconhecível. A queda no desempenho do carro de Senna levantou suspeitas sobre a Honda, que, interessada numa decisão de título em Suzuka, teria sabotado o brasileiro para impedir uma conquista antecipada. Suzuka é pista de propriedade da Honda. Mas este 4º lugar foi fundamental, porque pela regra do descarte dos 5 piores resultados, Senna já pode jogar fora 3 abandonos, que foram no Brasil, em Mônaco e na Itália. Mais um 6º em Portugal e o 4º lugar de agora na Espanha. A parada é de Prost e Senna nas 2 últimas. Senna precisa vencer uma, Prost precisa vencer as 2. Se nenhum dos dois vencer, Senna precisa de um 2º lugar para ser campeão. O penúltimo grande prêmio é no Japão, em Suzuka. Mundial de Fórmula 1, dia 30, a penúltima prova da temporada 88. Grande Prêmio do Japão. Senna e Prost. Agora é tudo ou nada na conquista do campeonato de pilotos. Grande Prêmio do Japão, ao vivo, direto de Suzuka. Dia 30, a partir de 2 horas da manhã. O mundo se volta para a disputa entre Senna e Prost pelo título de 1988. E a matemática do momento é simples. Se Ayrton vencer, ele será campeão.
Caso isto não aconteça, a decisão do campeonato será na última prova da temporada, na Austrália, em Adelaide. Com base nos treinos classificatórios, Senna vai largar na frente de Prost. O piloto Ayrton Senna larga na frente no Grande Prêmio do Japão. Essa corrida pode dar a Senna o título de campeão da Fórmula 1 em 88. O grid para a largada ficou assim. Na primeira fila, Ayrton Senna e Alain Prost da McLaren. Na segunda A primeira fila tinha um retrato que mais se viu durante o ano, com Senna em primeiro e Prost em segundo. Quando as luzes verdes acenderam, um cenário devastador apareceu para Senna. Senna perdeu 16 posições na largada e tudo já parecia perdido para o piloto poder ser campeão em Suzuka. Mas Ayrton partiu determinado para a recuperação da corrida e já na primeira volta ultrapassou 8 carros. Alboreto o quarto, Boutsen o quinto, o sexto Nannini, o sétimo Mansell, o sétimo Patrese, o oitavo Ayrton Senna, Maurício Gugelmin, 13º. Já vem na oitava posição, faz uma recuperação fantástica Senna nesta primeira volta. Na segunda volta, ultrapassou mais 2. O quarto é Alboreto, o quinto é Boutsen, o sexto é Ayrton Senna, sétimo Nannini, o oitavo Patrese, nono para Piquet. Na volta 3, ultrapassou Boutsen. 3 voltas foram completadas. Prost é o líder e Senna passou na quinta posição. Ele já conseguiu passar. O Thierry Boutsen tem em sua frente Michele Alboreto. E na quarta, deixou Alboreto para trás na freada da chicane. Ele vai por dentro. Faz a ultrapassagem na freada da chicane em cima de Alboreto. Arrisca na ultrapassagem. Alboreto recolheu para favorecer a passagem de Senna. Começava então uma leve garoa, o que poderia ser ruim para Prost e bom para Senna. As nuvens continuam chegando e dá a impressão que começa a chuviscar. O vento continua forte, os carros estão de pneu slick e uma parte da pista já pode começar a ficar úmida. No final da 10ª volta, o brasileiro ultrapassou a Ferrari de Berger e assumiu o 3º lugar. Tem que ver se o fundo do carro vai passar aí. Prost vem se aproximando para completar mais uma volta. Para completar 11 voltas, Senna já passou o Berger. Já vai no mergulho, quer dizer que a diferença deve ter caído um pouco mais. Prost apertou o ritmo, 1:48.1 nesta volta. Depois de passar Berger, só existia o carro de Ivan Capelli entre Senna e Prost. O problema para Ayrton é que Capelli está a mais de 10 segundos à sua frente. Senna buscava a aproximação debaixo de uma leve garoa, e Prost e Capelli se atrapalharam e perderam segundos preciosos nas disputas com os retardatários, o que ajudou Senna a encostar nos líderes na 20ª volta para passar Capelli. Senna já faz a ultrapassagem em cima de Capelli e já vai para cima de Prost. A briga vai ser dos dois, a briga esperada. Prost já procurou no retrovisor. A chuva neste momento dá uma trégua em Suzuka. Agora as condições seriam idênticas, sem a conhecida vantagem de Senna no asfalto molhado. Por diversas voltas, Senna perseguiu Prost. 1.3 a diferença. Depois de estar 17 segundos atrás, estar em 16º, Senna chegaria em segundo e não quer de forma alguma permitir a fuga de Prost. Na 27ª volta, Senna fez o incrível. Depois de quase 20 segundos atrás, o brasileiro chegou voando em Prost para tomar a ponta da corrida. Vai chegar coladinho ali no Prost. Prost até balançou um pouco, Senna saiu mais forte. Vai tentar pegar o vácuo para tentar a ultrapassagem. Vai tentar o Senna chegar. Vai para cima do Prost. Tirou para botar por dentro. Prost espreme. Senna bota o carro, vai para a ultrapassagem, para sair à frente. Prost belisca a zebra, Ayrton Senna vai que vai com tudo e passa Prost. O francês tentou alcançar o brasileiro até o final da prova, mas Senna não deu espaço e ainda abriu uma considerável vantagem. Prost terminou 13 segundos atrás do novo campeão mundial. Vai frear pela última vez para passar da chicane. O diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho. Vibra. É a vitória. Ayrton Senna do Brasil. Campeão mundial de 1988. Um feito que, infelizmente, não temos previsão de ver outro brasileiro fazendo. A 8ª vitória do ano. A explosão da emoção de Senna. Quem conhece bem Ayrton Senna sabe que será difícil ele enxergar
ver alguma coisa, porque seguramente as lágrimas caem dentro do capacete de Senna. Com a regra dos descartes, não há mais possibilidade de Prost alcançar Senna. Prost pode chegar em no máximo 87 pontos, pontuação esta que Senna irá ter mesmo que abandone a corrida da Austrália, pois os pontos na Espanha passariam a valer para o brasileiro e ele faria os mesmos 87 pontos, mas com uma vitória a mais do que Prost. Ayrton Senna explode alegria no pódio de Suzuka no Japão. Comemora a sua vitória. Faz a festa no pódio, Ayrton Senna. Parabéns, Senna, por todas as suas vitórias, por ter permitido que nesta temporada o hino nacional brasileiro fosse tantas vezes ouvido, que tantas bandeiras em verde e amarelo fossem agitadas por todo o mundo. Parabéns, Senna, por mais esta vitória, mas por cada uma delas, por cada pole conquistada, por cada momento difícil superado. Sobre a largada devastante, Senna explicou o que houve. Bom, eu tive um pouco de problema com a embreagem, muito sensível, e na hora do farol verde o carro deu um pulo, mas o motor morreu. Aí eu fiz ele pegar no tranco de novo, porque eu tinha dado um pulo. Aí fui de novo, ele morreu de novo, deu pra pegar no tranco de novo, eu achei que tinha morrido o motor, aí saí, mas eu achei que já tinha tudo pro espaço. A corrida no circuito de Adelaide era a primeira de Senna como campeão do mundo. Uma corrida amistosa para Ayrton, que cravou a 29ª pole position da carreira. Ayrton estava pronto para as 82 voltas do circuito de Adelaide. Na largada, Prost levou a melhor. Pinta a luz vermelha, por trás vai pintar a verde, pintou a verde, forçou Mansell, Senna vai pulando na ponta. Prost forçando, por fora Prost, Senna. Primeiro Prost, depois Senna, depois Berger, depois Mansell, depois Piquet, depois Patrese na largada. Na segunda volta, Berger tomou a posição de Senna em uma manobra arriscada. Berger tinha um ritmo impressionante nas primeiras voltas e ultrapassou Prost na 14ª volta. Nelson Piquet continua em quarto, chegou Berger, foi pra cima, Prost não vai nem disputar essa com ele. Mas Berger se empolgou demais. Ele e René Arnoux se tocaram e abandonaram a prova. Olha aí o problema com o Berger. Prost passa para primeiro, Senna passa para segundo, Berger fica ali atravessado. Quando falávamos, enchemos a bola do Berger, ele já tirou o volante, vai deixar o carro. Com isso, mais uma dobradinha da McLaren estava sendo formada. Prost liderou a prova até o final e Senna fechou em segundo lugar. O campeão mundial de 1988, Ayrton Senna. Ele encerrou o ano com 90 pontos no campeonato contra 87 do seu rival. Ayrton Senna terminou a temporada de 1988 com 8 vitórias, 11 pódios e 12 pole positions. O GP da Austrália foi a última corrida de Senna com motor turbo, pois os motores com este equipamento estavam definitivamente banidos para 89. No próximo vídeo, vamos falar de 1989, ano em que Senna e Prost confrontaram uma rivalidade ferrenha. Uma temporada de motores aspirados para todas as equipes, que terminou entre um enorme confronto com Senna e a McLaren contra o presidente da FIA, Jean-Marie Balestre. Este vídeo da temporada de 89 ficará na nossa playlist. Playlist esta que vai resumir toda a carreira do piloto brasileiro. Curta, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo.